de um morreram, a maioria só ficou a família de Noé. É onde Noé vai reconstruir. Mas, irmãos, eu quero falar agora um pouquinho dos filhos de Deus. Anjos que estavam no céu, anjos que estavam com Deus, começaram a deixar o desejo nascer no coração e começaram a ficar, através de com inveja. Então começou com Satanás lá no céu. Satanás era maestro, ele regia o coral, ele maestrava o coral, ele escolhia os hinos, ele escolhia as músicas, os louvores. Só que tem um momento que ele quer ser semelhante a Deus. E quando chega esse momento, irmãos, às vezes tem gente querendo ser semelhante a Deus. Deixa eu descer um pouquinho. Tem gente que quer às vezes ser um diácono sem ser. Tem gente que quer ser um presbítero sem ser. Tem gente que quer ser um pastor sem ser. Descendo mais. Tem gente que quer ser um líder de departamento sem ser. Tem gente querendo ser, irmãos, o que não é. Aí muitas das vezes mistura as coisas. Aí acaba fazendo a obra de Deus sofrer. Aleluia. Glória a Deus. Aí o tempo passa e Satanás lá, maestrando, trabalhando, mas o desejo no coração, dizendo: um dia eu acabo com Deus, um dia eu tomo o trono dele. E ali Satanás, irmãos, ele chega para os outros anjos, e começa a dizer: olha, eu tenho um negócio bom para tu, eu estou querendo ser maior do que Deus, e aí, vamos? Aos outros anjos, rapaz, vamos? Ele começa a dizer: eu quero ser semelhante a esse Deus, corrigindo a palavra, quero ser igual a esse Deus. Aí o que é que acontece, irmãos? Ele, se tinha, só para os irmãos entenderem, se tinha 10, ele vai à cabeça de 5. Aí os 5 ficam tudo corrompido. Os 5 começam a trabalhar, mas trabalhar, sabe, catando, igual Caim. Começa a trabalhar, mas não trabalha como Abel. E o tempo passando até o dia do ataque chegar. Quando chega o dia, irmãos, interessante que Deus, ele vê, né, ele já sabia desde o início, e diz: olha, todos vocês vão ser expulsos do céu. Todos vocês irão sair daqui. Vai todo mundo para o inferno, vai todo mundo descer as profundezas. Ao que é que acontece? Deus faz descer Satanás e os seus demônios tudinho para onde? Para a terra. Aí quando eles descem, é onde vão aprontar com Eva, é onde vão aprontar com Caim, é onde vão aprontar com as pessoas. Aí interessante, irmãos, que eles eram filhos de Deus. Então quando eles olham mulheres, anjos, viu? Já tinha pecado, já tinha descido, estava aqui. Eles olham e começam a dizer: rapaz, as mulheres são bonitas. E ali, irmãos, Deus, ele não queria que isso acontecesse, que as mulheres se casassem com anjos, com filhos de Deus, que desceram, anjos caídos. Aí, o que é que acontece? Ali, eles se casam. E quando se casam, quem é que nasce? Nascem gigantes. Aí quando os gigantes nascem, a Bíblia vai dizer que a iniquidade, que a perversidade aumenta mais ainda. Por causa dos gigantes, por causa dos famosos, dos heróis, sabe? Que ninguém tinha peito para enfrentar eles. Ninguém tinha peito para enfrentar os camaradas, era tudo grande. Aí eles faziam o que? Aquele alvoroço. Aí quando fazia aquele alvoroço, a iniquidade foi aumentando ainda mais, foi aumentando ainda mais. O tempo foi passando e foi onde Deus resolveu destruir a terra com água. Matar tudinho afogado.
matar tudo Glória de a uma Deus. fungada. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, Meu Deus. ali, aqueles homens, quando se casam, aí nascem os gigantes. Vamos ler aqui em Jó, capítulo 1, e o verso 6. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Você que trouxe Bíblia, abra no livro de Jó. Em que os filhos de Deus vieram apressar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Irmãos, interessante que aqui Satanás agora ele vai o quê? Ele vai se juntar. Ele vai a caminho de Deus, no meio dos filhos de Deus. E aí Deus ele pergunta ao Satanás: de onde foi que tu veio? E ele começa a dizer: eu vim da terra, estava perambulando por lá. E ali, irmãos, Deus ele fala de um homem chamado Jó. E Jó, nós sabemos que era homem fiel a Deus. Jó sempre acordava pela madrugada para orar. Jó sempre orava pelos seus filhos. E ali Satanás, ele começa a dizer: Deus, Jó só é fiel ao Senhor porque ele tem dinheiro. Jó só é fiel ao Senhor porque ele tem filhos, tem filhas. Então é por isso que ele é fiel ao Senhor. Tira isso dele. Tira isso dele e o Senhor vai ver se Jó é fiel mesmo. Irmãos, eu faço a pergunta para nós: por que nós somos fiéis a Deus? Será porque Deus é Deus? Ou será pelo que Ele tem feito em nossas vidas? Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que ser fiel ao nosso Deus pelo que Ele é. E não pelo que Ele nos dá. Porque igual Jó disse: olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Glória a Deus. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos, irmãos, que ser fiel ao nosso Deus no momento de fraqueza e no momento que nós estiver forte. Ou seja, no momento que tudo estiver bem, dê glória a Deus. No momento que tudo estiver mal, dê glória a Deus também. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Porque, irmãos, se nós só darmos glória a Deus nos momentos de glória, nos momentos bons, nós estamos muitas das vezes com segundas intenções. E Deus ele não gosta de pessoas com segundas intenções. Vamos voltar agora para o livro de Gênesis, capítulo 2, e o verso 21 e o 24. Gênesis, capítulo 2, o verso 21 ao 24. Só para confirmar o que eu falei sobre Adão e Eva. Olha o que diz. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Irmãos, aqui agora está falando sobre o casamento. Sobre o casamento. Interessante que era para um homem casar com uma mulher e não a mulher se casar com filhos de Deus. Nós sabemos no que deu, nasceram gigantes, a perversidade aumentou, mas também, irmãos, em Sodoma e Gomorra, o povo começou a cometer o pecado de casar com pessoas, às vezes do mesmo sexo, com pessoas do mesmo jeito. E o que é que acontece? Aí os filhos de Deus chegam lá em Sodoma e Gomorra, e ali o povo começa a querer se deitar com os anjos. O povo começa a querer
conhecer os anjos. Aí acha um anjo bonito. Ele diz, rapaz, vocês são bonitos demais. Vamos lá em casa. Então, irmãos, ali o povo começa a querer desejar os anjos. Aí o que é que acontece? Os anjos cegam tudinho. Aleluia. Os anjos saem cegando. Aí ali eles entram na casa de Ló. Para quê? Para resgatar Ló. Porque Ló estava em uma terra seca, estranha, seca de Deus, estranha, porque adorava outros deuses, não tinha princípio. Irmãos, nós temos que ter cuidado nas terras que andamos. Como assim? Amizade. Muita gente, irmãos, leva nós para caminhos tortuosos. Amizade na escola, amizade na vizinhança, amizade muitas das vezes do passado. Eu não estou mandando aqui ninguém ficar com raiva, não, é apenas se afastar um pouquinho. Porque, irmãos, se nós não se afastar, é dois casos. Ou a pessoa leva você para o mundo, que é o mais fácil, ou você traz ela para a igreja, que é o mais difícil, porque é um caminho estreito. Nem todo mundo quer pegar o caminho, irmãos, que nós estamos vendo. Glória a Deus. Porque esse caminho é para os poucos. Por isso que a Bíblia diz, muitos chamados e poucos escolhidos. O céu, irmãos, é apenas para os escolhidos, não é para todo mundo que foi catado. Não é para todo mundo que foi, sabe, um feijão. Quando nós compramos um pacote, vem todo tipo de feijão. O pescador, quando está pescando no mar, vem todo tipo de peixe. Então, o céu não é para todo mundo. A panela não é para todo tipo de feijão. A panela não é para todo tipo de peixe. Tem peixe que tem que voltar para o mar para amadurecer. Tem peixe que é preciso voltar para o mar. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra tem ouro? Tem. Tem prata? Tem. Glória a Deus. Mas tem muito pecado, irmãos. Glória a Deus. Tem muita coisa ruim. Então nós temos que ter cuidado com Sodoma e Gomorra, para nós ver que eles ficaram num ponto de desejar os filhos de Deus. E iria, se cedesse, não cederam os filhos de Deus, porque ali eram filhos santos. Não eram anjos caídos. Não eram filhos caídos. De jeito nenhum. Ali eles não cederam e ali cegaram o povo, libertaram Ló e sua esposa, e as suas duas filhas.